Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos aqui continuar lendo então as cartas que Paulo escreveu para saber se Paulo em algum momento pede para alguém construir igrejas de alvenaria, né? Aquele templo de pedra, e pede para as pessoas ficarem enfiadas ali dentro. Até agora, né? Até agora nós não vimos nada, nem nos evangelhos e nem nas cartas, tá certo? Então lembrando que esta carta aqui de Paulo, né? Ela parece ser até uma carta de despedida, né? Porque ali Paulo se encontra preso, ele adverte aos seguidores da doutrina do Cristo ali de Filipe, que aos filipenses, né, que fiquem unidos, porque provavelmente havia ali uma divisão, como né, em todo lugar não existe consenso, não existe 100% todo mundo agregado. Por isso que o Criador vai escolher, né, aqueles que realmente se entregaram individualmente, não unidos dentro de uma congregação, né, dentro de uma denominação. Me parece também, né, que Paulo, ele advertindo as pessoas para ficarem unidas, mas também unidas em Cristo, né? E Paulo também ora por aquelas pessoas. Enfim, nós vamos discorrer aqui na carta aos Filipenses, mas lembrando que Paulo está preso aqui, tá certo? O foco é Paulo pede para construir templo. Vamos ver, vamos lá. Filipenses capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, com os ajudantes auxiliares e com aqueles mais experientes. Você já aprendeu aqui o que são os bispos e os diáconos, certo? Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões, mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é melhor. Vamos lá, deixa eu parar aqui um minutinho. Então Paulo está achando que se ele morrer ele já vai logo com Cristo? Não. Agora que você já entende como Paulo ele orienta as pessoas, como ele fala, como ele escreve,
você já está entendendo aqui que quando ele diz assim, ó, eu quero morrer e estar com Cristo, ele entende que a vida dele foi dada em sacrifício para os irmãos em prol de Cristo. Então ele se considera já o quê? Junto com o nosso Salvador quando ele morrer. Quando da ressurreição, porque nós vimos e vamos ver ainda que Paulo diz assim, olha, aquilo que é incorruptível precisa da incorruptibilidade, aquilo que é mortal precisa da imortalidade, através de quem? De quando Cristo voltar. Então fica claro aqui que Paulo não achava que ele ia morrer e já ia estar com Cristo, tá certo? Vamos lá, verso 24. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis do que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto agora, ou viste estar em mim. Bom, terminamos aqui o capítulo 1 da carta aos Filipenses, e nada de Paulo pedir para que se construa templo. Vamos lá, vamos para o capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deixa eu parar um minutinho aqui. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, não considere, se considere menos com o seu semelhante, porque o seu semelhante também vai se considerar menos que você, e um vai ajudar o outro mutuamente. Pelo sentimento que houve também em Cristo. Vamos lá, verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha, muitos trinitarianos pegam essa passagem para dizer, olha, tá vendo? Paulo está dizendo que Cristo era um Deus. Primeiro eu devo dizer a você, se você ainda não assistiu a série de vídeos sobre a Trindade que eu tenho aqui no meu canal, vá lá e assista, que lá estará este verso bem detalhado, né? Carta aos Filipenses, porque Paulo Paulo disse que Cristo era em forma de Deus, morfê, forma de Deus. Mas eu queria só trazer você aqui, só um minutinho, que sendo em forma não é Deus, porque Paulo estava querendo dizer o seguinte, olha, o Cristo, ele falava as coisas do Pai, o Pai o usava para fazer os milagres, Cristo deu testemunho do Pai, então ele em forma do Pai, não sendo Pai, mas em forma do Pai, olha só que interessante agora, não teve por usurpação. Sabe o que é usurpação? Usurpação é tomar para si algo que não é seu. Alguma coisa que não é seu, e também aqui usurpação diz que, além de muitas coisas, um título que não é seu, você está usurpando, você está tirando, você está roubando. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, que Cristo, mesmo em sendo em forma de Deus, ou seja, todas as atitudes que ele tinha era do Criador, porque ele veio trazer o caráter do Pai, ele não roubou, ele não tirou do Pai o título de Deus. Vamos ler agora a frase, o verso, com esse entendimento. Verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecesses, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus, mas bem sabeis qual é a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero vou-lhe enviar logo o que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Ele poderia ter dito assim, meu irmão e diácono, porque diácono é cooperador, ajudante, auxiliar, certo? Vamos lá. Porquanto tinha muitas saudades de vós, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenho menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra. Porque pela obra de Cristo chegou... Vamos lá, de novo. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Terminamos aqui o capítulo 2 da carta aos Filipenses, e nada de Paulo pedir para construir templo e ficar enfiado lá dentro. Vamos lá, Filipenses capítulo 3. Acho que dá para ler toda a carta hoje. Verso 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Guardai-vos da lei. Cuidado com a lei de Moisés. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo perseguidor das pessoas que agora estavam na doutrina do Cristo, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-a por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Olha, dependendo da tradução, a palavra aqui está, e as considero como esterco. Aliás, vou mostrar para vocês aqui, vamos lá. Na Bíblia Internacional, vamos ver aqui, Bíblia Internacional, Filipenses 3, vamos ver aqui. Aqui, verso 8. Mas do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Que coisas que ele considera como esterco? Cocô, para nada serve. O que ele considera? Tudo que ele era da lei. Lembra que ele falou? Se era para vangloriar na carne, eu mais. Eu era nascido de Israel, da tribo de Benjamim, fui circuncidado ao 8º dia, zeloso na lei, persegui pessoas. Agora, tudo isso que eu fiz, que está debaixo da lei de Moisés, as considero como esterco.
Tá vendo? Eu vou continuar nessa tradução aqui, tá bom? E ser encontrado nele, não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha, ó, tá vendo, ó? Lembra que Paulo fala assim, que ele queria morrer e estar com Cristo, e agora, ó, ele quer de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos, certo? E a ressurreição ele sabe que é só quando o Cristo retornar. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Verso 18. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esses, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, e ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Bom, terminamos aqui o capítulo 3, deixa eu ver aqui, 17 minutos, dá tempo da gente ler o último capítulo de Filipenses. Aqui no 3, nós não vimos Paulo pedindo para construir igreja e ficar lá dentro. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, com Clemente e os demais diáconos. Poderia estar diáconos aqui, mas está cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, participem das igrejas, fundem igrejas, construam igrejas. Opa! Paulo não falou isso, né? Tudo que vocês aprenderam, vamos lá, verso 9. Tudo que vocês aprenderam, vamos de novo. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovam o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é fatura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma das pessoas que aceitaram a doutrina de Cristo, partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi de tudo e o que tenho é o mais que suficiente. Paulo está dizendo o seguinte, olha, ele recebeu doações, né,
deles quando estava em outro lugar, e agora quando ele está como preso. Ele não tinha como trabalhar. Paulo, ele construía tendas. Então, como é que ele ia comer? Como é que ele ia sobreviver? Como é que ele ia ter, por exemplo, tinta para escrever carta, papel para escrever carta, roupa no frio? Ele só tinha os irmãos. E os irmãos, então, os ajudaram, tá? Os irmãos ajudaram a Paulo. Recebi tudo, e o que tenho é mais suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Terminamos então aqui a carta aos Filipenses e não vimos Paulo o que? Pedindo para construir templos, tá certo? Não vimos na carta inteira, tá certo? Muito legal que você acompanhou a carta todinha aqui e vamos aguardar aqui a leitura do próximo livro, que é o livro de Colossenses, tá certo? Um abraço e até lá.